alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. Tá? Tá. Bem-vindo, Sérgio Duarte. Obrigado. Bem-vindo, Bruno. Obrigado também Cá estamos. por teres retribuído. Então, estamos os dois bem-vindos a isto. É. Então, ouvi dizer que tinhas um tema. Tenho um tema que eu gostava de partilhar contigo, se não te importas. Força, estou aqui para isso. Ok. E o meu tema vai ser uma novidade. Porquê? Porque eu sinto que num dos episódios que fizemos em direto com o Ricardo Leite, houve vários temas que não foram terminados. Aliás, como há muitos temas que não são terminados, mas eu, como foi o que gravámos mais recentemente, tenho esta particularidade de me lembrar, por ser o mais recente. Ok. E um dos temas foi um tema que eu lancei e que vocês trataram mal. E eu queria desenvolver esse tema. Qual foi o tema? O tema foi: se tu te consideras uma pessoa interessante. Não. Eu disse logo que não. Certo, mas depois brincaste. Então, Eu queria que tu falasses a sério. Se eu me considero uma pessoa interessante? Eu acho que tem muito que se lhe diga isto. Porquê? Eu acho que... ponto 1. E eu perguntei-te isso. Naquela altura eu gostava de responder-se aqui. Que é... Tu, quando te dás com alguém, tens de certa forma de achar que essa pessoa é interessante ou não. Não é uma condição? Óbvio. Ok. Eu não lhe chamaria ser interessante. Eu chamaria tipo, sentir algum tipo de conexão com a pessoa. Pronto. Vontade de falar ou há com ali ela. algum Sim. ponto que tu achas interessante. Exato. Às vezes a questão do interessante, que é, nós damos-nos com pessoas e acabamos por criar essa tal conexão porque tem algum aspecto ou outro que é interessante. Olha, Exato. viste essa série? Olha que interessante. Sim, ou ser uma pessoa simpática, ou ser fixe, ou ser fácil de falar com essa pessoa. Que é um aspecto interessante. Sim. No entanto, quando nós falamos acerca de nós, e daí eu colocar essa pergunta em cima da mesa, que é precisamente para cria-se um constrangimento, porque nós dizermos que nos achamos interessantes parece que retira logo algum interesse da nossa parte. É verdade, até porque não somos nós que temos de decidir isso. É isso. É uma coisa, o ser interessante é um conceito subjetivo, não tem uma definição, eu posso ser interessante para uma pessoa e não ser para outra. Correto. Portanto, é difícil eu dizer que sou interessante. Eu acho que se eu me conhecesse a mim, se calhar achar-me interessante. Ok. Percebes? Mas isso é muito interessante, isso que estás a dizer. Na medida em que os aspectos que procuramos nos outros e que consideramos interessantes, no fundo, que criamos uma conexão, havendo essa conexão, essa sintonia, quer dizer que da nossa parte nós sentimos que temos esses aspectos que consideramos nos outros que são interessantes. Sim. No entanto, temos algum pejo, gostas desta palavra, em considerarmos-nos a nós interessantes. Mas eu tenho baixos padrões, percebes? Ou não. Porque eu já me acontece mais vezes eu achar pessoas interessantes, até nem preciso conhecer, sei lá, alguém Correto. que existe, e esta pessoa, eu sou demasiado chato para esta pessoa algum dia me achar interessante. Não te acontece isso? Certo. Pronto. E tu já alguma vez... Imagina o Bono dos YouTube. A partir é um gajo interessante. Tu achas que ias conseguir impressioná-lo? Achas que ele ia gostar de ser teu amigo assim à primeira? Não. Pois. Mas eu não sei se queria ser amigo do Bono. Hipótese, pronto, veio-me o Bono na cabeça. Sim. Olha, o Obama. Também não sei. São pessoas muito ocupadas. Pois. Imagina... Mas tu não achavas fixe, olha, que o Obama, imagina, apresentavam-te ao Obama e tu sabes que o Obama andava a dizer, conheci aquele Bruno Henriques, que gajo fixe. É bastante interessante. É muito interessante. E não ficavas orgulhoso de ti teres impressionado o Obama? Ficava. Pronto. Fico impressionado. Por exemplo, eu fico impressionado quando vejo alguém que não o Obama, vamos dizer outra pessoa que não o Obama no mundo. Alguma pessoa que, tipo o António Lobo Antunes, que é um gajo que tu achas interessante. Sim. Aliás, muitas vezes eu conto a história do Lobo Antunes por ter achado interessante, que ele tenha achado interessante, mesmo que seja de uma forma mascarada, ficou interessado acerca da minha tese de mestrado.
Sim. ao ponto de me ter sugerido que eu devia editar aquilo. E eu pensei, este gajo está a gozar. E ele depois insultou-me logo aí. Se o senhor não tem essa vontade, também não vale a pena estar a falar disto. Não, e eu pensei, não, eu achava que não era interessante o suficiente para o Lulo Antunes falar da minha tese de mestrado como uma coisa interessante. Mas eu às vezes fico orgulhoso. Fico a mexer na caneta. Talvez. Eu às vezes fico orgulhoso quando sei que há pessoas que eu considero interessantes que gostam deste programa, por exemplo. Certo. Que eu esperava. Esta pessoa, o facto desta pessoa gostar de nos ouvir a dizer disparados, acho fixe. Isso é interessante. Que também acontece, e lá está. Não há pessoas... Lá está, eu não gosto de hierarquizar pessoas. Não faz sentido, até porque não sou nazi. Não, nem hierarquizo, até porque eu não as conheço. Correto. Mas é a ideia de, se tu conheces o trabalho de alguém que tenha um trabalho que tem alguma visibilidade e tu aprecias esse trabalho, o facto de haver essa reciprocidade é algo que tu pensas, olha que fixe. Sim. É fixe isso acontecer. Agora, tu já tiveste alguma consciência ou já tiveste essa consciência de que ao contrário de encontrar as pessoas que te acham interessante, de encontrar as pessoas que tu nitidamente te apercebeste que elas achavam que estavas a ser um chato do caraças. Já te aconteceu isso alguma vez? Não. Não? Eu já. Já? Já, sim. Eu lembro quando entrei na universidade, e ainda bem que foi no curso que eu não gostava, porque depois no curso em que eu gostava não me lembro disso ter acontecido. Lembro-me de eu falar muito de música com pessoas no bar. E de repente falava mesmo muito sobre música. Okay. E então cheguei a ver pessoas que chegaram e levantaram-se demasiado rápido, do género, outra vez a mesma conversa de música e não sei o quê. E eu fiquei altamente autoconsciente que aquelas pessoas, eu achava que tinha temas interessantes dos quais falar que não fosse microeconomia e economato, se calhar, pronto, que acho que não tem a ver com ou econometria, e essas pessoas não achavam interessante falar de música. Para já, isso pode ser impressão tua. Não. Senti mesmo que são pessoas que ficavam e curiosamente não ficaram nesse dia. Temos de ir estudar cálculo. Eu nunca tive a percepção de alguém me achar chato, porque eu também só falo com pessoas... Não sou muito de falar muito com pessoas que não conheço. Ter grandes... Certo. Mas tu conhecias essas pessoas? Conhecia. E tomei essa consciência de que as pessoas não me achavam interessante. Okay. A minha conversa. Tu falaste de música. Porque eu estava a falar... Mas lá está. Era muito repetitivo. Eu conhecia um gajo que só falava de Queen. Isso é um interesse muito específico. Era um interesse muito específico, mas só mesmo era... Ele dizia, eu adoro música. O que é que tu gostas? Queen. E depois, o que é que sabes falar dos Queen? Só sei falar de Queen. E o gajo só sabia falar de Queen. Mas falava de Queen ou abstinha-se de falar? Não. Sequer. Falava muito de Queen, mas era sempre numa ótica de dizer que nada era tão bom como Queen. Ok. E a ideia então, basicamente, tu estavas lá a debitar a tua missa sobre música, a chatear toda a gente. A chatear. Uns levantavam-se e outros diziam, pois, Queen é que é. Sim, estás aí blá 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 blá, mas já ouviste Queen? Sim. Já ouviste o álbum Queen 2? E tu, ok, mas a faixa 12 do último álbum, não sei o que é que tu ouvias na altura, mas... Não sei o que é que eu ouvia na altura, mas era muito limitado naquilo que ouvia, só devia ouvir tipo rock dos anos 90. Sim, mas isso não quer dizer que te achassem chata, simplesmente era um tema que não interessava às pessoas. Não, as pessoas, imagina o que é tu teres a consciência que eras o gajo, lá está aquele gajo que não se cala com a música. Porque há gajos que só são monotemáticos. Sim, mas acontece isso muito com conversas sobre futebol. Estás num grupo e toda a gente, e de repente os gajos começam a falar de futebol e há sempre algumas pessoas que apagam. De repente. Eu sentia isso nessa altura. Mas eu acho, isto para te dizer também, que esta conversa, quando eu puxei este tema do interessante, é giro dizer o seguinte, que é, não é fixe nós dizermos que somos interessantes, mas na verdade é que se inconscientemente, não sei, se conscientemente não nos acharmos interessantes, isso pode mexer com a nossa saúde mental. É capaz. Porque pode mexer com a cena de propósito. O que é que, o que é que eu tenho para acrescentar? Exato. Sim. Não é?
Mas o que eu acho aqui é que estamos a focar demasiado interessante em dominar um tema cultural qualquer e de evitar. Certo. O interessante pode ter a ver com histórias de vida, Correto. pode ter a ver com características pessoais. Às vezes uma pessoa que seja empática e que ouça bem e que faça as perguntas certas e que note que É interessante. é interessante. Tipo, isso, o conceito interessante é... Claro, é vasto. Sim, ou alguém que... Imagina, às vezes pessoas falam de temas que me interessam minimamente e que eu até me conseguem chamar a atenção sobre temas. Yeah. Não é só temas de conversa, isso do interesse. É formas de estar, formas de ser engraçado ou ser simpático, há várias coisas. Ou mesmo aquelas pessoas introvertidas que até nem falem muito, mas quando nota-se são atentas e quando falam são fixe. Isso é tão variado. Eu acho que é tudo uma questão de empatia, de tu gostares ou não estar com uma pessoa. E se gostas de estar com a pessoa, essa pessoa vai ser interessante independentemente daquilo que falar. É claro que depois pode chatear pontualmente. Este gajo não se cala com este tema, mas isso não implica que deixe de deixar essa pessoa interessante. Sim. Não, eu concordo contigo. Não é só questões, vamos dizer, estéticas, não é? Sim. Estéticas no sentido de ele ou ela sabe sobre isto ou interessa-se sobre algo que eu me interesso. Não, às vezes é pessoas que te acrescentam uma coisa nova que tu nem sequer pensavas que tinhas ou, ora, deixa-me conhecer porque me interessou esta pessoa, seja por que aspecto for, por essa questão de empatia, por essa questão de ligação. Os interesses aproximam as pessoas. Eu já alguns dos melhores amigos que eu fiz foi a falar sobre livros. E tu incluíste nisso. Porque o facto é uma coisa que me entusiasma tanto que encontrar uma pessoa que fale com o mesmo entusiasmo sobre esse tema acaba por aproximar e depois, pronto. É o resto. É isso. E mas tenho consciência que é uma coisa limitada. Eu tenho amigos que não gostam de livros e gosto de falar com eles mesmo. Claro. Como é? Não implica que essas coisas que gostamos ou que adquirimos, não é? De gostos, que outras pessoas das quais nós gostamos muito e com as quais gostamos de estar, que tenham de ter os mesmos, como é óbvio. E agora sim sinto que fechaste o tema. Fechei o tema. Estava com esta entalada. Estes gajos cagaram completamente. Porque a minha resposta foi: não me acho interessante. Sim. E depois, eu acho que isto tinha... Estás a ver? Podíamos ter enchido 12 minutos do programa, tivemos de andar ali às voltas com outros temas, sem fechar temas, quando podíamos ter falado... Sim, mais ou menos seriamente. Eu acho que é o tema, pois, para já, seriamente. E depois é um tema mais difícil de falar a três, acho eu. Foi por isso que eu esperei, Sérgio. Sim, fizeste bem. Para estarmos os dois. Tá? Sim. Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.